Bem, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje nós teremos um convidado muito especial, Ryoji Tahara-san. Ele é vice-abade do Templo Bushinji, e é representante do Sokambo, que é o escritório da missão da Sotoshu para a América Latina. Nós estamos muito honrados com a presença de Ryoji-san. Muito obrigado pelo seu tempo e pelo seu carinho. Agora eu peço para o Joaquim fazer a tradução em japonês, porque, enfim, hoje vamos ter essa dupla linguagem aqui. E aí depois eu gostaria também de pedir para o Ryoji-san se apresentar e falar um pouco do seu treinamento e de como é o seu trabalho no Bushinji e o trabalho do Sokambo, se for possível. Joaquim-san, yoroshiku. はい、Então, pode começar? はい、大丈夫です。 Boa noite a todos, bom dia. Apesar da situação difícil devido ao coronavírus, gostaria de expressar a minha sincera gratidão a cada dos senhores e senhoras pelos esforços na prática diária e nas atividades missionárias. Muitos de vocês me conhecem como Monge Tahara, do Templo Bushinji, no São Paulo. Mas eu também realizo o trabalho do Sokambo, que é uma representação da Escola Sotoshu na América do Sul. Então, agora eu vou falar japonês. 本日はですね、法華経の2章について、簡単にちょっと説明もしていきたいと思います。 Hoje, então, eu vou fazer a leitura de 2 capítulos do Hokkekyo, né, do Sutra de Lotus. まず私の所属する曹洞宗の開祖、道元禅師様はですね、法華経の信者でした。 Em primeiro lugar, eu gostaria de enfatizar que Dogen Zenji, o fundador da nossa tradição no Japão, ele era um grande adepto, um grande adepto do Sutra de Lotus. 消防現像でも、法華天法華というのを、書いてますし、亡くなる直前まで、人力本という妙法蓮華経の一節をですね、襖にこう書いていたそうです。 Dogen Zenji também ele escreveu sobre o Shobogenzo, escreveu sobre o Sutra de Lotus no Shobogenzo, e também um pouco antes de sua morte, ele escreveu o Jinnikibon, que é um dos capítulos do Sutra de Lotus, em um Fusuma, que é uma espécie de repartição de quarto, né? はい。で、ご存知の方も多いと思いますけども、経山禅師のお母さんはですね、毎日、今日読みます、説明します観音経を読んでですね、経山禅師様をお腹に身ごもりました。 Então, como todos sabem também, a mãe do mestre Keizan, ela lia o Sutra do Lotus, o capítulo que nós leremos hoje, do Fumon desu ka, né? 不問本ですね、ポルタ・ウニバーサル。はい。 O capítulo Fumon, né, que é o portal universal que nós leremos hoje, que faz parte do Sutra de Kannon. また経山禅自身もですね、その妙法蓮華経っていうのをたくさん読みましたし、また面白いのはですね、彼の書いた本の中に東国記っていうのがあるんですけども、そこで南無妙法蓮華経っていうのも言ってるんですね。O Keizan Zenji também, ele lia muito o Sutra de Lotus, né? E dentro de um dos seus escritos que ele deixou, chamado Tokoku, que são os registros da montanha de Tokoku, que é o templo de Okodi, em Hakui. Ele tem uma citação dentro desse texto que ele escreve Nam-myoho Renge-kyo, que é uma das práticas de entoação de uma outra escola budista. ね、そしてその頃の日本、ちょうど約1200年頃なんですけども、ご存知の方もいると思いますが、日蓮という僧侶がですね、南妙法蓮華経というお経のその題目を唱えれば誰でも救われるというふうなことを言ってですね、それが流行しました。 Então, como todos sabem também, por volta do ano 1200, né, mais ou menos na era Kamakura, existiu também um outro monge chamado Nichiren. Ele foi o fundador da escola, Nichiren, que tem como ensinamento que a recitação do nome do Sutra de Lotus leva as pessoas à salvação.
まあ、その当時はですね、まあ、戦争があったりですね、また自然災害で人が飢え死にしたりとかっていうこともありました。E nessa época, devido às guerras e outros desastres, né, as pessoas tinham muitos problemas de vida, morriam com frequência. まあ、そういう世の中でですね、何かにすがるということは必要だったのかもしれません。Sugaru teto. 何かにこう頼るってことですね。Então, nessa época de dificuldades, as pessoas elas precisavam de alguma coisa para se apoiar. 例えば当時、また別の宗派でですね、阿弥陀さんのその信仰もありました。南無阿弥陀仏と唱える、そういう宗教も当時流行しました。Nessa época também é uma época em que surgiu a crença no Buda Amida, né? Nas escolas que creem no Buda Amida e na registração do seu nome, né? Namo Amida Butsu. まあ、そういったわけでですね、まあ、今の時代とは全く違う中で、まあ、その法華経っていうのは一般の市民の中でも親しまれてたわけです。E nessa época, era um ambiente, um contexto muito diferente do que nós temos hoje, que se expandiu a crença e a prática do Sutra do Lótus. まあ、それではですね、いつもこれ最初読んでるんですかね、本を。何を読んで読んでいいですか、これもうじゃあ。もう、はいはい、大丈夫です。じゃあそれでは、読んでいきたいと思います。Então, eu vou fazer a leitura agora. Capítulo 19, São maravilhosos. No capítulo 24 do Sutra do Lotus, temos a apresentação de outro Bodhisattva, o som maravilhoso, Godogadassvara. A esfera de atividade do som maravilhoso não é apenas o mundo Saha, e sim o universo inteiro. Shakyamuni e o Bodhisattva jamais depreciativo são filhos da terra, assim como Avalokiteshvara, o qual encontramos no próximo capítulo. O Bodhisattva são maravilhosos, entretanto, é hóspede aqui. É dos Bodhisattva visitantes cósmicos oriundos de outros reinos. Intermitentemente, enquanto transmitia o sutra no pico da montanha Gridakrakta, Buda emitia raios de luz que penetravam o cosmos. Quando o Bodhisattva, som maravilhoso, foi tocado por desses raios de luz, ele viu Shakyamuni e sua assembleia no pico da Abuturi e quis visitar nosso pequeno planeta Terra a fim de ouvir o ensinamento e prestar seus respeitos ao Buda do mundo Saha. Ele pediu licença ao seu professor, o Buda, conhecimento conferido pelo rei das constelações, chamado Purupura, o qual deu sua permissão para que som maravilhoso visitasse o mundo de Shakyamuni. No reino cósmico, de onde som maravilhoso provém, os corpos dos Budas e Bodhisattvas são muito maiores e mais gloriosos do que os da terra. O Sutra diz que os olhos desses Bodhisattvas são como os filhos grandes e largas do Lotus Verde, e que seus corpos são da cor do ouro puro. Então, o professor do Bodhisattva som maravilhoso disse a ele: minha criança, quando for lá, você precisa mostrar humildade. Os seres vivos do mundo Saha são pequenos e sombrios, e o mundo não é tão bonito como o nosso reino cósmico. Mas, não os olhos de cima. O Buda Shakyamuni é grande Buda, e sua assembleia é também muito distinta. Muitos Bodhisattvas de outras partes do cosmos Sergi são maravilhosos para ouvir o Buda ensinado o Sutra do Lotus. Antes de chegarem, eles manifestarão grande número de lotas desabrochados por toda a borda da montanha Gridakrakta.
Os monges leigos e bodhisattvas na Assembleia de Shakyamuni ficaram encantados em ver esses belos lotos aparecerem repentinamente e pedem que Buda explicasse tal aparição. Ele disse: há muitos bodhisattvas cósmicos visitando nós, e entre eles, estes bodhisattvas são maravilhosos. E contou aos presentes sobre esse bodhisattva, o qual, numa vida prévia, havia sido um músico e compositor que servira o Buda, o Dharma e a Sangha através da sua música. Aqueles entre nós que são músicos, compositores e cantores podem seguir o caminho do Bodhisattva, são maravilhosos. Música pode criar harmonia dentro de nós e dentro da Sangha. Cantar, por exemplo, ajuda-nos a concentrar e nutrir nossa introspecção, devoção e felicidade. Durante a meditação sentada, praticamos um tipo de música quando recitamos os gases. Ao praticar respiração consciente, podemos ajudar a Sangha a ser pacífica e harmoniosa. É parte da nossa prática criar música harmoniosa da mente atenas dentro de nós e compartilhar isto com os demais. Quando a Sangha está reunida em silêncio, em profunda respiração consciente, isso também é um tipo de música silenciosa, a qual podemos apreciar bastante. Nos sentamos juntos, em paz e harmonia, não nos esforçando de nenhum modo, apenas produzindo o nosso ser, a nossa plena presença na Sangha. E isto basta para sermos nutridos e curados individual e coletivamente. É um tipo de terapia musical que pode criar paz, harmonia e que tem o poder de curar a transformação. O Bodhisattva são maravilhosos, é alguém que pratica profundamente esse tipo de música divina, a qual nos ajuda na nossa prática. Como o rei da medicina, ele realizou o samadhi de ser capaz de aparecer em muitos corpos de emanação, e ele também atingiu outros tipos de samadhi, incluindo ser capaz de entender a fala de todos os seres vivos, compreender a fala. Nesse contexto, não significa apenas o conhecimento de diferentes línguas, tais como inglês, francês ou vietnamita. Significa a capacidade de compreender em um nível muito profundo a condição mental e a disposição interna de cada um, seus anseios mais profundos, seus sofrimentos, seus desejos e seus sonhos. Assim, podemos dizer que o Bodhisattva são maravilhosos continuar o caminho do Bodhisattva lei da música, mas ele é capaz de ir ainda além. Som é música e canto. Consiste em um dos muitos modos de praticar o caminho. Um pintor pode fazer uma oferenda de cor e forma ao Buda, ao Dharma e à Sangha. Um arquiteto pode oferecer templos e estupas. Um poeta pode oferecer poemas e imagens poéticas. A música do Bodhisattva são maravilhosas, se baseia na sua compreensão, despertar na sua introspecção e samadhi. Compreensão, despertar é a capacidade de entender os corações das pessoas, sua disposição interior, além das palavras que as pessoas pronunciam. Esse tipo de música libertadora pode ir direto ao coração dos ouvintes e transformar suas mentes e corações. Os sons maravilhosos
criados por este Bodhisattva não inspiram pesaramento, mas trazem uma sensação de libertação, paz e alegria. Cria músicas com as características do despertar da libertação, e que podem nutrir a nossa confiança é uma oferenda muito valiosa ao Buda, ao Dharma e Sangha. Quando cantamos uma canção de liberação, aqueles que a escutam sentem seus corações mais leves, o que permite o surgimento da alegria e da fé. Nós estamos seguindo o caminho do Bodhisattva são maravilhoso, sempre que criamos música, arte ou língua sagradas. Obrigado. というわけですね。この妙音菩薩本というこういった解説がされていますけども、今日読みますですね、読みました、妙音菩薩本っていうんですけども、ソンマラビリョーゾと、ポルトユニバーサルっていうのはですね、実はもともと法華経の中に入ってなかったんですね。Esse capítulo que nós lemos hoje, que é sobre o Myoho Bosatsu, né, que ele lê como o Sutra do Som, do Som Maravilhoso, né, o Bodhisattva Som Maravilhoso, é um dos capítulos que está dentro do Hokkekyo, né, do Sutra do Lótus, mas originalmente esse capítulo não pertencia, não estava inserido no Sutra de Lótus. もっと言えばですね、例えばダラニ本とか、多分前回薬王菩薩本ですかね、を読まれたと思うんですけども、それももともと入ってなくて、後々追加されたんですね。Assim como também outros capítulos que provavelmente vocês leram anteriormente, como o Daranibon, Yakuo Bosatsu, que é do Rei da Medicina, também não estavam originalmente no Sutra do Lótus. で、そしてこの後で追加されたものっていうのは、もっとあった法華経の内容とは違うものなんです。多分皆さんもそう感じられたんではないでしょうか。E esses capítulos que foram adicionados posteriormente ao Sutra de Lótus, eles têm um ar diferente do resto dos outros capítulos do Sutra de Lótus. Provavelmente vocês devem ter percebido essa diferença. その後で追加された法華経にはですね、もともとあった法華経とか、原始仏教って分かりますかね、もともとの仏教で否定されてたことが逆に肯定されてたりするんですね。Então, provavelmente isso acontece por conta de que as partes dos pensamentos que eram rejeitados pelo budismo mais antigo, pelo budismo mais primitivo, passaram a ser aceitas e incorporadas nessas novas vertentes budistas do passado. じゃあなんでこういうのが後で追加されたんでしょうか。 Então, por que esses capítulos foram incorporados posteriormente? すごい簡単に言うとですね、法華経の教えというのはもうとても高度なんですね、レベルの高い教えなので、そういう教えにあまり関心を示さない人がいました。仕方がないので、分かりやすいこの現世利益って分かりますかね。現世利益とか神がかり的なそういうことをですね、書いて法華経を説いたっていうことですね。Então, possivelmente isso aconteceu por conta da grande dificuldade, complexidade em entender os textos originais do Sutra de Lótus. Então, para que mais pessoas pudessem compreender de uma forma mais fácil e simplificada, possivelmente novos textos possíveis de uma compreensão mais fácil foram acrescentados ao Sutra. 日本の仏教学で最も有名な先生で中村はじめ先生という人がいるんですけども、その人が古代インドっていうところいう本の中でですね、次のようなことを言っています。grande estudioso do budismo original, primitivo, aqui no Japão, chamado Hajime Nakamura Sensei, o professor Hajime Nakamura, ele diz o seguinte em dos seus livros sobre o budismo antigo. 大乗仏教の最初の方は積極的に一般市民に布教していこうという気があったんですが、その一般の市民っていうのは相変わらず昔ながらのその呪術的な法要とか迷信を信じていたようですというふうに書いてるんですね。
昔の人がその呪術とかを信仰していたということですかね。一般の市民の人たちがね。はい。As pessoas de antigamente, elas acreditavam muito em magia, superstições, em feitiçaria. ですから、こうした一般市民に、ね、布教するのは大変だと大乗仏教の人たちは思ってですね、一般市民のこういう願いとかっていうのにも注目して、ちょっとこうマジックみたいなものも入れてですね、少しずつ一般の市民の人を高いレベルにまで導いていこうとしたそうです。E dessa forma, para poder aproximar essas pessoas que tinham esses tipos de crença aos ensinamentos budistas, algumas passagens mais mágicas ou místicas elas foram acrescentadas, né, justamente para que essas pessoas pudessem se aproximando aos poucos e com o tempo conseguindo lograr compreensões de conceitos mais complexos e elevados. もうダラニはやられましたか？妙法蓮華経の。全部ポルトガル語に訳されてるから、誰にってどちらだろうなとずっと思ってるんだけど、多分やってるんだと思います。そのダラニ。私は日本語と比べていないので、どっちがダラニかどうかまだよくわからないですね。ダラニっていうそのカピトルがあるんですよね。法華経の中ですね。言ってていいですか？じゃあそれちょっと。はい。Existe capítulo dentro do Sutra de Lotus chamado Dharani, que talvez vocês já devam ter lido aqui no clube. で、ダラニっていうのはですね、呪文っていう意味ですね。Dharani significa mantra, feitiço ou palavra mágica. 薬効、この本でですよね、薬効菩薩とかいろんな菩薩様がですね、法華経を説いている人に対して、私たちがあなたたちを守りましょうっていうのがそのダラニの章なんですね。Esse capítulo Dharani é o capítulo onde Yakuo Bosatsu, que é o rei da medicina, ele diz aos demais ouvintes e praticantes que nós vamos te proteger. ですけど、原始仏典であるスッタニパータってあるじゃないですか。そこにはですね、そういう呪術的な行いっていうのを禁じているんですね。E nos textos e no pensamento do budismo indiano mais antigo, essas passagens, como por exemplo no Sutra do Sutanipada, eles não são inseridos, eles são excluídos. Essas passagens mágicas são excluídas. このような言葉があります。私たちはアタルバ・ベーダのそういう呪術的な法とか、夢占いとか、星占いとか、そういうことはしてはいけない。アタルベ・ベーダっていうのはおまじないの本ですね。アタルベ・ベーダ。アタルベ・ベーダというようなものとか、おまじないとか、星占いとか、夢占いとかはしていけないっていうふうにスタニパータに書いてあるんです。Então, nesse Sutra Sutanipada está escrito que essas práticas divinatórias, místicas, mágicas, elas não devem ser realizadas. É uma proibição a realização dessas práticas místicas divinatórias, como ler estrelas, essas coisas. だけども、一般の人たちはですね、そういうおまじないとかを信じていたため、そういう民間の信仰も取り入れて追加されたんですね。Então, como as pessoas daquela época possuíam essa crença nessas artes mágicas e divinatórias, aos poucos esse tipo de conteúdo também foi inserido no Sutra. この点に関してですね、曹洞宗の経山禅師様やそのお弟子様が座禅だけではなくてですね、祈祷とかさまざまな法要を取り入れて、日本全国に教えを広めていった手法にも似ているところがありますね。Então, se a gente observar isso, a gente pode perceber que grandes mestres do passado, como Keizan e seus alunos, eles acabaram incorporando outras práticas, como a prática do Bokito, né, a prática da cerimônia de proteção e outras práticas um pouco diferentes do que só apenas o Zazen, justamente para poder abarcar mais pessoas e fazer com que elas se aproximem da prática. 今回出てくるボディサッチバソンマラビリョーゾっていうのはですね、
明るい声でこうスラスラと綺麗な話す声を持っていてですね、その声はですね、実法世界に教えを広めるっていうですね。Então, esse Bodhisattva maravilhoso que é apresentado no texto, ele com sua voz luminosa, sua voz doce, ele pode transmitir os ensinamentos para as 10 direções. また観音菩薩と同じくですね、さまざまな姿で現れて人を救うと言ってますね。Assim também como o Bodhisattva Kanon, né, Avalokitesvara, que ele se transforma com várias aparências para que várias pessoas possam ser tocadas pelos seus ensinamentos. 単純に言うと、この、本とカピトルはですね、その妙音菩薩、ボディサーチバソンマラビリョーゾが別の世界からお釈迦様に会いに、シャバ世界にやってくるという話ですね。Então, de uma forma simples, esse capítulo que nós lemos agora, ele diz sobre o Bodhisattva Myoom Bodhisattva, né, do Som Maravilhoso, que ele sai desse mundo dos Budas e vem para o nosso mundo comum. シャバ世界にそうやって出発する前にですね、仏の世界の如来たちが妙音菩薩にね、次のように言いました。Então, antes dele sair desse mundo dos Budas para vir para esse nosso mundo comum, né, Shaba Sekai, os outros demais Budas se viram para ele e dizem: お釈迦様やその他の菩薩たちは背が低いんですけども、劣っていると見てはいけません。esses outros Budas que já estão lá, eles não são muito altos, mas não os veja de maneira rebaixada. 妙音菩薩の大きさってどれぐらいかというとですね、地球と月の大きさの約160倍です。160. 160。160. Para vocês terem uma ideia do tamanho desse Buda do Som Maravilhoso, diz que 地球から土の間の距離。地球と月の長さがあるじゃないですか。地球と月の長さ。それの160倍。Então, o tamanho desse Buda, desse Bodhisattva do Som Maravilhoso, é 160 vezes o tamanho entre a Terra e a Lua. どうしてこんなよくわけはもうわからない大きさなのでしょうかね。Por que será esse tamanho tão extravagante, esse tamanho que a gente não consegue compreender? この章がですね、追加されたのがだいたい400年から600年頃なんですけども、その頃にはですね、ブッダのその仏像っていうのはどんどん大きくなっていったんですね。すごいね。O porquê disso talvez seja que por volta do século 400 e 600, quando esses sutras passaram a ser incorporados, uma série de grandes estátuas, né, de monumentos grandiosos de Budas eram criados. 例えばアフガニスタンというにバーミヤンというところがあるんですけども、そこに山があるんですけど、その山を削ってですね、作った仏像があるんですけど、その大きさは40メートルから50メートル以上あるんですね。Então, por exemplo, justamente nessa época, em locais como onde hoje é o Afeganistão, em Bamiyan, existe uma montanha onde ela foi cavada, esculpida, onde foi esculpido um Buda, que tem por volta de 40 a 50 metros de altura. だからこれ逆にですね、おそらくこの書を書いた人は、ブッダがそうやってどんどん巨大化していくことに疑問を持っていたのかもしれません。Então, a pessoa que escreveu essas partes do sutra provavelmente ficava maravilhado com o crescente aumento de tamanho desses Budas. 日本ではですね、奈良の大仏ってあるんですけども、あれが700年頃に作られてるんですね。Então, no Japão, nós temos, por exemplo, o Buda de Nara, que foi criado mais por volta do ano 700. 時の天皇がですね、日本では、いいですか？ごめんなさい、700年前？700年です。700年。por volta do ano 700, desculpe. で、日本でも、その頃は自然の災害とか戦争で大変だったので、希望の証としてその大仏を天皇が作ったんですね、呼びかけて。E por conta dos constantes desastres ambientais e outros problemas da sociedade japonesa naquela época,
o desejo de se construir Budas cada vez maiores foi sendo despertado. まあ、今もそうですけど、当時の一般市民は、そのブッダが大きければ大きいほど、なんですかね、功徳が大きいと思ったかもしれません。 Então, uma possível explicação para isso é que as pessoas daquela época acreditavam que quanto maior eram as estátuas de Buda, maior eram os méritos acumulados nessa estátua. だから時のその政治の権力を持っている人たちは、その大きなものを作ってですね、一般市民の心をつかもうとして、その大きな仏像を作ったのかもしれません。 Então, analisando isso, a gente pode pensar que as pessoas naquela época que tinham poderes políticos e outros poderes passaram a construir essas grandes estátuas justamente para fazer com que as pessoas se aproximassem aproximassem, né, dessas pessoas com poderes para que eles pudessem atuar, né? まあ、ですから、そのブッダを大きくすることによって、それを政治的に利用しようとする人たちに対してですね、まあ、怒りも込めてこの書を書いたのではないかなと僕は考えています。すみません、もう一度お願いします。だから大きくなっていくことによってそれを政治で利用できるじゃないですか、ブッダが大きくなるとね。だからそういうことを批判する意味も込めてこの書を書いたんじゃないかなと思っています。Uma possibilidade também a ser pensada é que as pessoas escreveram essas partes desses textos justamente para contrapor essas práticas dessas pessoas que utilizavam dos seus poderes para controlar as pessoas por meio dessas grandes estátuas e grandes construções. まあ、ですからこの書かれた作者というのは、お釈迦さんというのはそんなスーパーマンみたいなものではなくて、お釈迦さんも実際人間として人間の国ですね、現実的に向き合ってきました。Então, por conta disso, Buda Shakyamuni, a gente tem que lembrar que ele não foi um super-homem, ele não era uma pessoa com superpoderes, ele era uma pessoa comum, com que as outras pessoas puderam se encontrar. そうで、その人間の苦をどうやったら取り除けられるか、人間のお釈迦さんとして一生過ごされたことを忘れるなと私たちに問いかけているようにも感じます。Então, essas partes nos apresentam nos apresentam a grandiosidade e a grandeza que foi poder viver do lado dessa pessoa que foi Buda Shakyamuni. まあ、というわけでですね、まあ、ちょっと話の書いてある内容とは違いますけども、少し説明させていただきました。まあ、時間もあれですので、まあ、次に移りたいと思いますが、ちょっと条件さん、読んでください。はい。Então, o que eu expliquei agora é talvez um pouco diferente do que foi descrito aqui no texto pelo Thich Nhat Hanh, mas eu vou parar por aqui e vou pedir para que o Jochen possa ler o próximo capítulo. Então, eu vou fazer a leitura do próximo capítulo no lugar do Tahara-san. Capítulo 20, Portal Universal. O capítulo 25 do Sutra do Lótus, o portal para todos os lugares do Bodhisattva que ouve os sons do mundo, possui extrema importância, sendo frequentemente lido e recitado. Ele trata do grande Bodhisattva da compaixão, Avalokitesvara, o qual é descrito como a manifestação do portal universal. Suponha que você está dirigindo numa autoestrada, procurando uma saída que dê acesso à cidade, ou que está dirigindo na cidade e quer viajar para o interior ou uma outra cidade. Há muitas saídas e estradas, levando para diferentes direções, para diferentes lugares. Em autoestradas, na França, com frequência, você virá um sinal informando todas as direções. Não importa onde você queira ir, essa saída permitirá chegar lá. Esta é a ação de Avalokitesvara, o portal universal para a liberação. Universal significa a capacidade de cobrir tudo, todos os tipos de solo, todos os tipos de situação, cada lugar e cada momento, todo tempo e espaço. Este é o tipo de prática que pode responder a todos os tipos de situações de sofrimento. Avalokitesvara é o Bodhisattva do amor e da compaixão. Não importa qual a condição, o amor é a resposta. O capítulo abre com o Bodhisattva denominado Mente Inexaurível, perguntando ao Buda sobre o nome de Avalokitesvara. Por qual razão o Bodhisattva é chamado o ouvidor dos sons do mundo?
O Buda inicia descrevendo os grandes poderes de Avalokitesvara, capaz de manifestar-se em qualquer forma para auxiliar qualquer ser que chame por ele. Este é o tema da seção em prosa do capítulo. Akshayamati, porém, ainda quer saber sobre o belo nome do Bodhisattva Avalokitesvara. Ó honrado do mundo, plenamente dotado de sinais sutis, pergunto novamente agora sobre aquele filho de Buda. Por qual razão ele é chamado de aquele que ouve os sons do mundo? O Buda então respondeu: Ouça, ouça você a conduta do ouvidor do som, aquele que bem atende a todos os lugares, em todas as direções. Esta é a definição de uma porta universal. As ações de Avalokitesvara respondem às necessidades de qualquer ser, em qualquer situação. Ele ou ela pode cobrir qualquer distância, todo o tempo e espaço. Muitas pessoas, na Ásia, pensam nesse Bodhisattva como uma deidade feminina. Na China, ela é conhecida como Kuan Yin. Na verdade, Avalokitesvara pode ser masculino ou feminino. Como o Buda explicou no Sutra do Lótus, Avalokitesvara pode se manifestar como um negociante, um político, uma criança, um dragão, um cavalo, uma flor, em qualquer forma que seja mais apropriada para responder às necessidades do suplicante. Se a situação requer a presença de Avalokitesvara, ela estará lá na forma mais útil possível a fim de aliviar o sofrimento. O nome desse Bodhisattva é algumas vezes representado no Vietnã como Quang Tu Tai. Quang significa observar, olhar profundamente para dentro, reconhecer. Quang traduz a palavra sânscrita vipassana, e ela anda junto com samatha. Samatha significa concentrar, acalmar, parar. Samatha e vipassana são os dois elementos da meditação, para concentrar e olhar profundamente para o objeto da meditação, o qual pode ser sua raiva, seu desespero ou a difícil situação na qual você se encontra. Tutai significa liberdade. Graças à prática de parar e olhar profundamente, você obtém a liberdade do sofrimento. As linhas de abertura do Sutra do Coração afirmam: o Bodhisattva Avalokitesvara, ao olhar profundamente, percebeu que tudo é vazio de uma existência separada. Logo após essa realização, ele libertou-se de todas as aflições. A primeira sentença é sobre olhar profundamente, e a segunda é sobre liberdade. Então, o Sutra do Coração começa explicando o nome e a prática de Avalokitesvara. Ele que pratica olhando profundamente a natureza suprema da realidade, e desse modo atinge a visão que o liberta do sofrimento. Avalokitesvara também é conhecido no Vietnã como Quan Te Am, que significa ouvir, escutar e olhar profundamente os sons do mundo, escutar os lamentos do mundo, todas as expressões do mundo. Os seres vivos se expressam de diferentes maneiras, mas quer eles se expressem bem ou não, Avalokitesvara sempre consegue compreendê-los. Exatamente como a criança não tem vocabulário suficiente para se fazer entender, mas ainda assim pode ser compreendida por sua mãe e pai, o Bodhisattva sempre compreende, quer alguém fale através de palavras ou de ações físicas. No Sutra Surangama Samadhi, está escrito que Avalokitesvara obteve a iluminação através da prática de observar e olhar profundamente os sons do mundo. Usualmente, falamos do objeto da meditação como uma imagem que nos é apresentada através da visão, não do som. Olhar profundamente, nesse caso, significa olhar profundamente dentro do som que atinge a nossa percepção. O objeto da concentração é o som do mundo, o choro do mundo, pois o sofrimento frequentemente se expressa através do choro. O Sutra do Lótus diz: seus votos abrangentes, tão profundos quanto o oceano, através de kalpas, além do entendimento ou concepção, ele serviu muitos milhares de milhões de Budas, pronunciando votos grandes e puros. A aspiração de Avalokitesvara é tão vasta quanto o oceano e foi feita por muitas vidas passadas. Ele atendeu muitos milhões de Budas no passado e deu nascimento a esta aspiração grande e pura. A escuta do seu nome, a visão do seu corpo e a lembrança dele em pensamento não ocorrem em vão, pois ele pode extinguir a dor da existência. Seja quem for que chame o nome ou visualize Avalokitesvara de tal modo a que a mente se torne perfeitamente concentrada e pura, essa pessoa poderá superar todos os tipos de sofrimento. Nós podemos começar a seguir o caminho desse Bodhisattva simplesmente invocando o nome dele ou visualizando a sua imagem.
Clamar o nome de um grande ser é uma prática muito popular, não somente no budismo, mas em muitas outras tradições espirituais. Em sânscrito, tal prática se denomina namajapa. Namajapa. Nama significa nome e japa significa repetição, oração, recitação. Chamar o nome do Bodhisattva ajuda nossa mente a tornar-se concentrada. E em concentração, você se torna mais calmo, lúcido, consciente. O simples ato de invocar o nome de Avalokitesvara de um modo calmo e simples pode nos ajudar a superar o sofrimento. Também podemos visualizar a bela imagem desse Bodhisattva, magistralmente montado sobre as ondas do nascimento e da morte, totalmente livre, totalmente relaxado, sem medo. Essa prática se domina Upajapa, invocando a forma, ao invés do nome. Tentar evocar a imagem de um grande ser também ajuda a sua mente a tornar-se concentrada, atenta e pura, bem como a superar o sofrimento. O que está muito claro sobre ambas as práticas é que você não pode fazê-las de modo mecânico, automático. Você precisa chamar o nome e visualizar a forma do Bodhisattva com completa presença e sinceridade. Somente desse modo, sua mente se tornará quieta, calma, pura e concentrada. A expressão dor da existência no verso significa triloka, os 3 mundos ou reinos do samsara. Compreendidos em termos da psicologia moderna, esses 3 reinos representam os diferentes níveis da prática da mente atenta, concentração e introspecção, os quais somos capazes de trazer às nossas vidas cotidianas. Todos nós, todo dia, experimentamos os 3 reinos. Algumas vezes, estamos no reino sem forma, quando nos sentimos livres de apego e ânsia, não mais correndo atrás de coisas. Algumas vezes, residimos no reino da forma, quando nos libertamos de algum apego, mas não ainda de toda a nossa ânsia e avidez. Mais frequentemente, estamos no reino do desejo, completamente dominados por apego e ânsia, sempre correndo atrás das coisas, incapazes de experimentar a paz e a alegria do momento presente. Seja qual for o reino em que está, você pode praticar invocando o nome ou a forma de Avalokitesvara. Se você for pego em sofrimento, visualize o Bodhisattva ou chame o seu nome e deixe que sua mente se torne permeada por esse som ou imagem. Essa prática de mente atenta trará concentração e então você terá uma chance de se livrar do seu sofrimento. Isto não apenas significa bhakti, devoção, como já é o começo de Vipassana, olhar profundamente, introspecção, a qual se fundamenta na prática de shamatha, ou seja, parar e concentrar a mente. Você começa acalmando sua mente, invocando o som ou a imagem de Avalokitesvara. Meramente chamar pelo nome ou visualizar a forma, porém, sem sinceridade, humildade e fé, não criará nenhuma mente plenamente atenta, nem trará tranquilidade. Quando jovem, ouvi uma história sobre uma mulher no Vietnã do Norte que praticou chamando o nome do Buda Amida todos os dias, muitas vezes por dia, talvez 10.000 vezes por dia. Essa é a prática principal do budismo terra pura, e para um praticante sincero, ela pode trazer muita transformação e benefício espiritual. Ainda assim, a prática dessa senhora não mudou muito sua vida. Ela tocava um sino, tocava um tambor e queimava muitas varetas de incenso a cada dia, mas isso não lhe trouxe qualquer transformação profunda ou paz. O elemento da diligência estava lá, a bondade estava lá, mas a prática não era efetiva, pois ela havia se tornado mofada e sem sentido, meramente um meio para um resultado esperado, em vez de uma prática profunda de mente atenta. Um dia, um vizinho, querendo testá-la, veio ao portão de sua casa no momento em que ela fazia sua prática. Assim que ela começou a entoar, ele começou a chamar por ela. Primeiro, ela tentou ignorá-lo, mas ele continuou a chamar seu nome várias vezes. Logo, ela ficou irritada e começou a bater o sino com mais força, a tocar o tambor com mais ímpeto e a entoar mais alto. Esta era uma maneira indireta de dizer: você não sabe que estou no meu momento de prática? Vá embora. O homem entendeu a mensagem, mas continuou a chamar seu nome, agora ainda mais alto. Finalmente, ela parou de entoar, largou o sino e o tambor, foi até a porta e gritou irritada: por que você me perturba a uma hora dessas? Você não me ouviu praticando? O vizinho dela sorriu e disse: pois é, eu chamei seu nome só umas 50 ou 60 vezes e você já está assim tão perturbada.
Todos os dias você chama o nome do Buda milhares de vezes. Imagine quão aborrecido ele deve estar. Precisamos praticar de tal forma que nosso método de cultivar mente atenta e concentração, seja ele na forma de meditação sentada, meditação caminhando, entoando sutras, ou invocando o nome ou imagem de um grande ser, sirva para nos trazer calma, paz e alegria. De outro modo, não importa o quanto você pratica, isto será de muito pouco ou nenhum benefício. A seguir, o Sutra do Lótus descreve o maravilhoso poder redentor de Avalokitesvara. Mesmo se alguém cujos pensamentos são maldosos nos empurrasse para dentro de uma grande vala de fogo, pela virtude da mente atenta, constante, do ouvidor do som, a vala de fogo se transformaria em uma piscina. Como podemos entender esse verso? Mesmo que você seja empurrado para dentro de uma vala de fogo, quando sabe como manter mente atenta, como praticar a lembrança da poderosa energia de Avalokitesvara, o fogo será transformado em um fresco lago de lótus. A palavra fogo no verso representa a raiva. Não somente indivíduos tão sujeitos às aflições da raiva e do medo, elas também afetam as comunidades, sociedades e nações. Às vezes, um país inteiro pode ser mergulhado nessa vala de fogo. Entendemos muito bem. Os ataques de 11 de setembro em Nova York e Washington desencadearam um grande oceano de raiva, desespero, medo, e os Estados Unidos, como um todo, estavam a ponto de mergulhar numa vala de fogo. Muitos americanos estavam olhando para suas televisões, escutando as retóricas inflamadas dos políticos, desejando vingança e retaliação. Eles não foram capazes de parar e cultivar a mente atenta, a fim de olharem profundamente para a situação, nas semanas e meses após o evento devastador. Nem todos os americanos participaram dessa erupção de raiva, medo e desespero. Eu estava em Nova York nessa época com amigos, e nós compartilhamos a percepção de que não podemos responder efetivamente à raiva com mais raiva. Violência não deveria ser usada para combater violência. Precisamos da prática de olhar profundamente para vermos com clareza a situação e agir com sabedoria e compaixão. Muitas pessoas me contactaram nos dias imediatamente posteriores aos ataques, pessoas que estavam praticando com o propósito de ajudar a nação a manter a paz. Uma reação violenta, raivosa, poderia deflagrar uma guerra. Comecei um jejum e convidei amigos da Europa, da América e de outros lugares para se juntarem a mim, a fim de praticarmos a calma e olharmos profundamente. Contactei pessoas no Congresso, políticos e outros, inclusive o embaixador Andrew Young, que sentou comigo durante entrevistas, e compartilhou a visão de que não deveríamos atacar movidos por raiva. Mais de 2.000 pessoas assistiram à palestra que proferi, na igreja Riverside, logo após os atentados, e mais de 1.000 não puderam entrar por falta de espaço. Alguns políticos expressaram publicamente o desejo de apoiar essa visão, mas, dentro daquele clima político de retaliação, eles se sentiram incapazes de assim proceder. E havia muitos outros que compartilhavam essa visão, mas não tinham coragem suficiente de declará-lo publicamente. A sabedoria estava lá, mas o meio não era favorável para a expressão dessa sabedoria e compaixão. Nem todos os americanos compartilhavam o ponto de vista do presidente, nem apoiavam a ação de retaliação governamental. Temos sempre que lembrar, especialmente em tempos de tumulto ou repressão, que temos mais amigos conosco do que podemos imaginar. A mensagem do budismo é muito clara. Toda violência é injustiça. A escalada da raiva e da violência somente conduz a mais raiva e violência, e no final, a total destruição. Violência e ódio podem apenas ser neutralizados pela compaixão e bondade amorosa. Quando você se encontra numa situação difícil, quando estiver para cair em uma vala de fogo, se souber como praticar mente atenta, compassiva, e invocar a corporificação da compaixão, Avalokitesvara, então você será capaz de parar, acalmar-se e olhar mais profunda e claramente para a situação. A raiva, o desejo de retaliação e vingança enfraquecerão, e você será capaz de encontrar a melhor maneira de responder. Compreendendo que intersomos e que qualquer violência
feita ao outro é, em última instância, uma violência perpetrada contra nós mesmos. Praticamos a mente atenta, compassiva, de forma a não causar mais sofrimento para nós mesmos, para nosso próprio povo e aqueles assim denominados nossos oponentes. O oceano de fogo, a vala do sofrimento, medo e raiva, correspondem a uma realidade. O sofrimento, o desespero do mundo são enormes, e o desejo de punir aqueles que nos ferem E o desejo de punir aquele que nos ferem, de retalhar sob o efeito de nossa raiva e medo, é muito forte em nós. Tudo isso causa o aumento da vala de fogo e ela ameaça nos consumir. Nós podemos transformar o oceano de fogo em um lago fresco, praticando mente atenta de amor e invocando o mensageiro do amor, Avalokitesvara. Como o Sutra do Lótus nos afiança, o Bodhisattva da compaixão tem muitos aspectos. Pode manifestar-se sob muitas formas e com muitos nomes. Este Bodhisattva é o portal universal para o caminho da compaixão, da reconciliação e, por intermédio da mente atenta de amor, compreensão e compaixão, o oceano de fogo é transformado em um fresco lago de lótus. Muito obrigado. 何も話す必要はないと思いますけども。Eu acho que nada precisa ser dito, né? ですけども、ちょっと私ですね、先ほどもそうだったんですけども、このお経を最初ちょっと否定的な読み方をして、見方をして、ちょっと解説していきたいと思います。Então, eu gostaria de fazer uma breve análise sobre esse sutra e depois de ler. この章はですね、曹洞宗でも毎日読むんですけども、まさに現世利益のことがたくさん書いてますね。Nós da Sotoshu recitamos esse sutra todos os dias. E ele está escrito aqui de uma forma bastante fácil, de fácil compreensão. ですから、ただお経をそのまま読んでるだけですと、本当にその現世利益みたいなもんなんですけども、この解説にもあった通り、それを例えて深く読んでみると、ものすごく興味深い、章ですね。Quando nós lemos ele todos os dias, a gente pode não perceber, mas da forma como foi escrito, né, com essas colocações próximas ao nosso momento presente, a gente pode perceber a profundidade a profundidade e a amplitude desse sutra. 日本では般若心経と並んでですね、この妙法蓮華経の不問本っていうんですけど、ポルトユニバーサルはすごく人気があるお経です。Ao lado do Hanya Shingyo, né, o sutra da essência da sabedoria perfeita, esse sutra do portal universal, né, Fumonbon, eles são os dois sutras mais populares. ちなみにこのお経は日本ではですね、観音経と呼ばれてるんですね。Inclusive no Japão, essa parte do sutra é chamada de Sutra de Kannon. こういうふうに一般市民を取り込むためにですね、観世音菩薩の名前を呼ぶだけでこんなご利益がありますよということを言ってるんですね。E para poder aproximar as pessoas comuns, né, que não têm acesso às complexidades do sutra, essa parte diz justamente que apenas chamar pelo nome de Kannon já pode trazer muitos méritos, pode trazer a salvação. 例えば、書いてあったと思う、刀で切られそうになっても刀が粉々に砕けるとか、水の中に落ちても流されないとか。Como, por exemplo, está escrito no sutra que nós podemos ser atingidos por uma espada e mesmo assim não nos cortamos, ou então que nós podemos cair na água e mesmo assim não ser levados pela água. で、また火の中に入ってもやけどしないとか、男の子供が欲しいと思ったら男の子が生まれるとかですね。Ou então, por exemplo, que se nós cairmos no fogo, nós não seremos queimados, ou então, se, por exemplo, você deseja ter um filho menino, você vai conseguir ter um filho menino. これ勘違いしてほしくないのは、法華経、この妙法蓮華を読めばこうなると書いてあるんじゃなくて、南無観世音菩薩を唱えることで
こうなりますっていう、だから観世音菩薩の利益を書いてるんですね。ご利益を書いてるんですね。Uma coisa que eu gostaria de deixar claro, para que não seja confundido, é que não é apenas recitar o sutra que essas coisas vão acontecer. É justamente recitar o nome de Kanon Bosatsu, é justamente a prática de Kanon Bosatsu que tem todos esses ganhos e benefícios. まあ、でも私たちは火の中に入ってやけどすることもなければ海の中に入ってそういうことにもならない、そういうことはまあ普段私たちは経験しないことですね。Bom, por exemplo, pular dentro do fogo e não se queimar, ou então cair na água e não ser levado, não é uma coisa que nos acontece assim com frequência, né? まあ、例えばもっと言ったら家が津波で流されたとか、まあ、戦争の状態にあるとか、まあ、泥棒にあったとか、まあ、こういう極端な状況にもなってないと思います。Ou então, por exemplo, nós não estamos agora, nossa casa não está sendo levada por um tsunami, ou então nós não estamos no meio de uma guerra, ou não estamos sendo roubados por um ladrão ou coisa do tipo. まあ、でもそういう経験あった人はやっぱ何か南無観世音菩薩を唱えることによって救われたい、なんとかこうしたい、してほしい、助けてほしいっていう思う、そういう気持ちは例えば今から1000年以上前のことを思ってみれば当然なんじゃないのかなと思いますね。Mas se nós olharmos para trás, por volta de 1000 anos atrás, e perceber que nesses momentos difíceis as pessoas utilizavam dessa prática de recitação de Nam Kanzeon Bosatsu, né, de chamar o nome de Kanon, para serem salvos, a gente pode compreender um pouco melhor. ね、我々はまあこうやってですね、インターネットを使って法華経の勉強できます。Então, agora, por exemplo, nesse momento atual, a gente consegue se conectar pela internet e estudar o Sutra de Lotus. まあ、で、その中で私たちが普段悩んで、苦だと思っていることっていうのは、もしかしたら贅沢な苦なのかもしれません。E nós podemos parar e analisar assim, eu estou sofrendo aqui agora e poder analisar isso com calma. É um momento, sim, de bastante conforto, né? まあ、これ私の経験した話なんですけども、まあ、5年前ですね、ちょうど今訳してくださっているジョーケンさんと私は、パラグアイのお寺に行くのにですね、バスでサンパウロから行きました。Como, por exemplo, eu vou contar de uma experiência que eu tive. Há exatos 5 anos atrás, mais ou menos 5 anos atrás, junto com o Joken, nós estávamos indo para o Templo do Paraguai. Estávamos indo de ônibus. ね、まあ、その途中でですね、バスジャックにあったんですね、我々は。E no meio do caminho, o nosso ônibus foi sequestrado. まあ、その怖くはなかったんですけども、ちょっとびっくりしてですね、とりあえず心の中で、般若心経とか、観音経唱えとか覚えてないですけど、唱えてたんですね。Eu não cheguei assim a ter medo de fato assim, mas eu lembro de dentro do meu coração eu ter recitado o Hanya Shing ou talvez o Sutra de Kanon. Só um adendo aqui, eu fiquei lembrando do Emediku Kanongyo. ね、ジョーケイさん、その時、カメラも捉えたんですね。私はお金だけだったですけど。Nesse momento, a câmera do Joken também foi roubada. No meu caso, me levaram apenas o dinheiro. でも、後々なってですね、どうして彼らはそのバスジャックをしたのかなと思ったんですね。Então, depois eu fiquei pensando, por que será que essas pessoas resolveram sequestrar um ônibus? もちろんこの金をたくさんもらってこうバーって贅沢したいっていうのもあったかもしれませんけども、僕が思ったのは貧しいからゆえのバスジャックじゃないかなというふうに思ったんですね。Eles podem até ter pensado em sequestrar o ônibus, né? Pegar dinheiro, joias e outras coisas para ficarem ricos e tudo mais, mas provavelmente eles devem ter feito isso porque eles são muito pobres. というのも、そのバスの中に赤ちゃんがいて、泣いてたんですけどね、普通だったらその犯人たちは、こらとか言って静かにさせろっていうかもしれないんですけども、犯人は落ち着いて、その親にですね、その子に水飲ませてあげろとか、あやしてあげろとかって言って、穏やかに接してたんですね。
E nessa ocasião, dentro do ônibus, havia uma mãe com um filhinho pequeno. E esse bebezinho começou a chorar. Esse bandido ele poderia ter se exaltado e ter mandado a criança ficar quieta ou qualquer coisa do tipo, mas ele se acalmou, chamou a mãe de lado, ofereceu água e falou para tentar se acalmar um pouco. うんまあ、もしかしたら彼らにも家族があって子供がいてですね、その家族を養っていくために仕方なくこう仲間たちとバスジャックをしたのかもしれません。E possivelmente essa pessoa, esse bandido, ele também deve ter uma família e que deve passar necessidades e de uma maneira inevitável ele teve que se envolver com esse tipo de coisa para tentar sustentar a própria família. まあでも悪いことは悪いことです。仏教でも盗みを犯すことは大きな罪です。Mas, de qualquer maneira, dentro do budismo, as coisas ruins são coisas ruins. E independente seja uma coisa ruim, se você faça uma coisa ruim, independentemente da intenção que você faça essa coisa ruim, esses, vou colocar entre aspas aqui, esses pecados serão pecados, né? まあでもこういうどんな状況でもあれば観音様によって救われるっていうこの章をですね、もし見たり聞いたりしてたら、まあ、彼らの心や行動も少しはマシになってたかもしれないなっていうことを今思い出しました。E eu lembro agora, relembrando a situação, eu percebo agora que, de alguma maneira, os méritos de Kannon Bosatsu podem, de alguma maneira, ajudar essas pessoas a se libertarem. でまあこういうことでですね、まあ、法華経全体としては、まあ、あなたがいかに尊い存在であるかっていうのを細かく、まあ、丁寧にですね教えてくれてるんですね。Dessa forma, de maneira geral, esse sutra ele nos apresenta que você é uma existência extremamente louvável. まあ私もこの機会に改めて学び直したんですけども、まあ、何かこう救われた気にもなりました。Eu também, depois de muito tempo, voltei a dar uma estudada agora, né, para esse encontro de hoje sobre esse sutra, e me sinto um pouco mais leve, um pouco mais acolhido por Kannon. まあこのお経の至るところにですね、対立とか憎しみとかそういったものを乗り越えるヒントがあるんですね。Então esse sutra, de uma certa forma, ele sobrepõe as dualidades e a 憎しみって怒りのことですか？憎しみとか対立ですね。対立、そうそう、はい、ね。対立ですね。Então esse sutra ele nos apresenta essa possibilidade de sobrepor, de perpassar a dualidade, transpassar a dualidade. でこのお経を作ろうと思われた目的の一つに、まあ、小乗仏教と大乗仏教のその対立っていうのを乗り越えて平等思想を説くことがあったんですね。Então, dos desejos, um dos possíveis desejos da pessoa que escreveu esse sutra foi justamente sobrepassar a dualidade entre o budismo Theravada e o budismo Mahayana. またこのお経は当時ですね、まあ、多くの文明とかいろんな人が交わってたインドの西の北の方で作られたんですね。Então, esse sutra também ele foi desenvolvido, foi escrito em uma região ao norte da região oeste da Índia, onde existiam várias culturas e vários povos. まあこれはだから現代の世界においてですね、僕たちがこう今直接こう体験している対立や文化の知恵を乗り越えていく知恵をですね、この1000年以上前に法華経を作った人たちは考えたんじゃないかなっていうふうに思うんですね。Então hoje nós podemos nos encontrar com esse conhecimento, com essa sabedoria escrito há mais de 1000 anos atrás, naquela região da Índia. まあですけども、このお経を読むだけでその現代の問題がね解決するわけではございません。Mas apenas ler esse sutra não vai resolver nossos problemas da atualidade. 道元禅師の消防現像弁道話に
こういった言葉がございます。No texto Bendoá do Shobogenzo, escrito por Dogen, é dito o seguinte: 仏祖哀れみのあまり、広大の呪文を開きおけり、これ一切主情を承入せしめんがためなり。ちょっと現代訳お願いします。現代、いろんな仏様っていうのはですね、すべての人たちにお悟りの道を開こう、お悟りの道を開くために、すごい大きな門を開いてくれてるんです。E na parte do Bendó, que diz o seguinte, que os Budas e mestres do passado, eles já abriram esses portais para o caminho do despertar. 仏教の教えっていうのは8万4000、つまりもう無限にあるんですね。それでいろんな入り口があります。座禅もそうでしょうし、この法華経もその入り口の一つです。Então, é dito que no budismo existem 84 mil portais de ensinamentos. Isso significa que são infinitos, né? E o Sutra de Lotus, esse sutra que nós lemos hoje, é um deles. ちょっとこれは私が曹洞宗なのでちょっと言いたいところなんですけども、道元禅師はですね、そうやっていろんなこの仏祖っていう人がですね、いろいろな縁で悟りを開いてきました。例えば、この音を聞いたり、月を見たりして誘ったけども、その彼らっていうのは普段から座禅をしていたんですね。Bom, eu que sou da Sotoshu, vou falar um pouco sobre o meu ponto de vista. Dogen Zenji e os Budas ancestrais, eles se iluminaram pelo encontro de condições, ao ver a lua, por exemplo, ou então ao escutar um estalo, um barulho, mas no dia a dia, na prática corriqueira deles, eles estavam sentados em zazen. で、またこの座禅もなんですけども、道元禅師のお師匠さんのことを書いた法教記というところにですね、こういった言葉がございます。Então, existe um texto chamado Hokyoki, que é o texto escrito pelo mestre de Dogen Zenji, que diz o seguinte: いわゆる仏祖の座禅とは、諸発心より一切の諸物の方を集めんことを願うがゆえに、座禅の中において主情を忘れず、主情を捨てず、ないし昆虫にも常に自念をたまい、誓って再度せんことを願い、あらゆる功徳を一切にエコーする。これどういうことか説明しますとですね、座禅しているときは、絶対自分のことだけじゃなくて、周りのことを忘れないで、周りのことを捨てずに、そうではなくて、虫とかちっちゃいものに対しても常に慈悲の心を持ちなさい。そしてそのすべてのものを救っていこうとしなさい。願いなさい。そしてその功徳をすべてのものに回しなさいということなんですね。Então, essa parte do Hokyoki diz o seguinte, que durante a nossa prática nós não podemos nos esquecer das coisas que estão ao nosso entorno, das pessoas, dos pequenos animais, dos pequenos seres, de todas as formas de existência. Dessa forma, praticar junto com eles e então desejar que todos eles possam se libertar, transferir os nossos méritos para todos esses seres com compaixão e amor. このようにですね、法華経も座禅も一切衆生を救おうというためにあるんですね。Dessa forma, tanto o Zazen quanto o Sutra de Lotus tem como eixo principal, como base, a vontade, o desejo em salvar a todos os seres. 照英さん、教法さん、皆さん、今日は誘っていただいてどうもありがとうございました。Muito obrigado, Shoei-san, Raquel-san, por terem me convidado nesse dia de hoje. Muito obrigado. 良い弁道を務めてください。皆様の頑張りが私の弁道にもつながります。Então, se esforcem na prática, que o esforço de vocês na prática também é a minha própria prática. 参考資料として今日は法華経っていう本の植木正俊さんが書いた岩波書店の本と、あと鎌田茂雄さんって人が書いた観音経講話っていうのを参考にさせていただきました。E hoje, para poder falar sobre o Sutra de Lotus, eu li 2 livros da coleção Iwanami, que o primeiro é do Hitorime no nome dele. 植木正俊さん。Masatoshi Ueki e それでもう一つは講談社学術文庫から出てる観音経講話ってやつですね。
E o segundo é da editora Kodansha, sobre o Kanongyo Kowa. まあ、そういったもの、まあ、他にもいろいろと参考にさせてこう説明させていただきまし E eu li vários outros textos para poder fazer a fala de hoje. た。はい、どうもありがとうございました。Muito obrigado. 田原さん、本当ありがとうございます。ありがとうございました。そして、これからみんなにちょっと、説明と、なんとか、答えの問答したい、今。ああ、いいです、別に。ちょっとぐらいです。時間があれば。Se tiver tempo, a gente pode fazer perguntas e respostas. Então, agora vamos fazer perguntas e respostas. Quem quiser fazer perguntas ao Ryojo-san, por favor, sinta-se à vontade. Lembrando que vamos fazer perguntas específicas e que sejam de uma tradução fácil e possível. Com tradutor, por favor. Compaixão com o tradutor, por favor. Né? Então, eu peço para que tenhamos perguntas objetivas e falas concisas para poderem serem traduzidas. Por favor, fiquem à vontade. Mas fiquem à vontade, né? Não se acanhem.まあ、なければ、せっかくそのマラビリョーゾなんで、まあ、バイカを一曲歌おうかなと思ってたんですけど。あ、いいですね。安全がすごいさんっていうのがある。まあ、それでもう終わりにしましょう。はい。疲れてるでしょうし。Aproveitando o momento, então, já que ninguém tem nenhuma pergunta, eu pensei que eu poderia cantar uma das músicas de Baika sobre o texto de hoje. 今日、ソンマラビリョーゾだからね。Hoje eu sou maravilhoso, né? どうせ。Como eu sou maravilhoso, a gente vai cantar. お願いします。ちょっとあと1番と3番だけにしようかな。1番、3番だけ。じゃあ、ちょっと簡単に。おなえ、立てまつる観世音菩薩、おわさんに、おじひのな。ちょっと待って、これ鳴らなかった。ちょっと待って。Me desculpem, o sininho não tocou como deveria. Para quem não conhece, Baika, ou então a gente chama também de Goeika, é um estilo de canto budista, né? Não é um canto cerimonial, mas é usado também no começo ou durante as cerimônias, também como oferta aos Budas e patriarcas, né? E é um estilo de canto que foi trazido desde outras escolas, como a Shingon-shu, por exemplo, né? E foram as letras, os versos adaptados a partir dos textos e dos ensinamentos da Sotoshu. Era um estilo de canto muito usado pelos peregrinos, né? まあちょっと、最初のは飛ばしていきます。おじひのまなこあたたかくまどかにちえは道渡るおよの母のおんつがたなむやだいきの
はい、どうもありがとうございました。Muito Muito obrigado, doutor. じゃあ、質問お願いします。Tahara-san, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pelo seu trabalho, esforço e dedicação aqui no Brasil, aí no Brasil, e ao Socambo pelo trabalho de divulgação da nossa escola. Muito obrigado. Então, vamos agora dedicar os méritos, né? Negal akuako no kodoko motte amane kuisai ni yoboshi warera to shujo to minato muni butsudo jozen koto jiho san shi shifu shi sombu sa moko sa moko jahoromi. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos juntos nos tornar o caminho iluminado. Oferecemos a todos os Budas através do espaço e do tempo, a todos os Bodhisattvas e Mahasattvas, Mahaprajna Paramita. Muito obrigado, boa noite a todos no Brasil, se cuidem, mantenham o distanciamento social, mantenham todas as medidas sanitárias. Estamos passando por um momento muito difícil no mundo, principalmente no Brasil, e que possamos, inspirados pela leitura de hoje, também lembrar dos poderes imensuráveis de Kannon Bodhisattva, que possa sempre olhar por todos nós. Muito obrigado a todos.